Olá, pessoal, tudo bem? Já estava com saudade de vocês. Nosso programa é mensal, então a gente demora para se ver, mas quando vem, vem aí cheia de novidade. Vocês sabem que em setembro nós temos diversas comemorações. Uma delas é o Dia do Surdo, e a outra não é uma comemoração propriamente dita, mas é o dia 21 que traz a questão da luta das pessoas com deficiência. Para falar um pouco do Dia do Surdo e de suas questões e também da questão da luta da pessoa com deficiência, hoje a gente está aqui com uma professora super bacana, que é da área da surdez há muito tempo. Eu vou pedir licença aqui para ler o currículo dela. Ela é a Ana Cláudia dos Santos Camargo, professora bilíngue, especialista em tradução e ensino de Libras. Atua há 29 anos na educação de surdos em todas as etapas de ensino e atualmente faz parte da equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo, a Divisão de Educação Especial. É também docente em cursos de graduação, pós-graduação em diferentes universidades e faz assessoria na área de formação de professores, bilinguismo e tudo mais. Então, hoje, gente, a gente está aqui com uma especialista que eu estou muito feliz dela ter aceitado esse convite para falar desse tema junto conosco. Ana Cláudia, tudo bem? É um prazer estar falando aqui, né, hoje sobre essas questões que são tão caras para mim, porque fazem parte da minha formação de vida, né, realmente, né. Então, em questão a luta da pessoa com deficiência, que é comemorada no dia 21 de setembro, ela se torna um marco para um dia de luta, porque é um dia de visibilidade, eu acredito, né, das pessoas com deficiência, né, porque o dia da pessoa com deficiência é todo dia, porque todos nós somos seres humanos, né? Necessitamos das mesmas coisas, de respeito, né? E de ter os seus direitos garantidos. Então, o dia 21, ele é um marco, né? Então, quando a gente pensa historicamente, os marcos são importantes, porque a gente percebe a cada ano mais, né? O envolvimento, né? Da sociedade civil, das questões aí do serviço público, né, daqueles que trabalham com a educação, com a saúde. Então, eu percebo que os marcos eles são importantes porque eles trazem isso, eles trazem essa visibilidade, né, que é super importante, né. É até meio, como que a gente pode dizer assim, é ruim você pensar que você precisa de um dia para marcar algo que deveria ser comum, né? As pessoas deveriam ser vistas como pessoas comuns e não terem que lutar para que seus direitos fossem garantidos, né? Então, o dia 21 de setembro, ele traz isso, né? Então, quando a gente tem o dia do surdo também, no dia 26 de setembro, né? Então, a gente tem essa visibilidade também do povo surdo, né? Então, em comemoração à Lei de Libras, em comemoração ao Setembro Azul, né? Então, eu acredito que de uns anos para cá, a gente tem percebido que há ações em todos os setores para que as pessoas com deficiência tenham seus direitos garantidos. Muito aquém ainda do que necessitaria, mas eu percebo que já é uma mudança, assim. Eu aprendi Libras nos anos 90, não vou falar quando, né? Mas há muito tempo atrás. E quando eu aprendi Libras, dentro do contexto religioso, por curiosidade, ainda na minha adolescência, eu comecei a frequentar lugares que eles frequentavam e perceber essas barreiras, né? Então, na questão da surdez, uma barreira para pedir um lanche, uma barreira de comunicação, preconceito, né? Muita barreira atitudinal. E esse contato, por curiosidade, me impulsionou a minha carreira, né? Impulsionou a minha carreira profissional. Né? Aí eu fui estudar, fui ser professora, me especializar e estou nessa vida aí há 29 anos, como você falou. Meu Deus, é muito tempo. Você trouxe uma coisa muito importante na sua fala, né? A questão de por que um dia, né? São todos os dias, né? E ao que nos parece, a gente percebe sim que existe um acesso maior
em alguns segmentos sociais, quando a gente está falando das pessoas com deficiência, mas existem nichos, né, para cada tipo de deficiência. E aí, quando você trouxe esse seu histórico, né, de como você foi aprender lá nos anos 90 e você foi é, nos lugares para poder se comunicar com as pessoas com surdez, isso também traz uma questão que é um pouco da cultura. Não é em todo local que você vai encontrar pessoas fazendo esse tipo de comunicação, é, porque nem todo mundo vai ter essa comunicação para estar ali conversando. E como é que fica isso? Como é que você vê? Tem de fato uma cultura relacionada à surdez? Isso é uma coisa importante? Isso se diferencia das outras deficiências ou não? Como é que você vem percebendo isso na sua trajetória? A questão dessa identidade, dessa cultura surda, né, que é até muito questionável, né, então a gente tem vários teóricos aí que questionam se existe uma cultura, né, surda, né, meio assim, meio brava, né, até, mas a identidade surda é uma identidade construída principalmente pelas vias, por visualmente, né, vamos dizer assim, não oral auditivamente, como nós, ouvintes. Então, isso traz uma outra reestruturação mental, realmente, né? Porque ela vai constituir linguagem de uma outra forma. Então, essa perspectiva de vida, essa perspectiva de mundo visual, ela é muito diferente do que oral auditiva. Então, a cultura, ela se constitui principalmente pela linguagem, pela língua, né? Então, como uma criança ouvinte, ela nasce, ela tem o acesso à língua da família, né? Então, desde o momento que ela nasce, ainda na gestação, ela está tendo acesso à língua, ela está sendo estimulada o tempo inteiro. Então, existe um vídeo que chama O que é privação de língua? É um vídeo que está disponível aí no YouTube, né? E esse vídeo, ele traz muito bem essa perspectiva, né? Então, a criança que cresce, sem a comunicação, ela acaba não desenvolvendo a linguagem. E isso vai trazer várias barreiras para elas, né? Vários atrasos, assim, no seu desenvolvimento. E é muito complexo isso. Então, o que eu vejo? Existe uma cultura, sim, surda, que é baseada nas experiências visuais dessas pessoas e que são permeadas por todas as relações sociais que ela tem. Então, um surdo que nasce dentro de uma família surda, ele vai ter uma constituição enquanto sujeito. Um surdo que nasce dentro de uma família ouvinte, ele vai ter uma outra constituição, né? E ele já começa enfrentando a barreira ali na questão da comunicação, na questão do luto que muitas vezes a família tem, né? Da rejeição, porque é uma língua diferente. Então, assim, num determinado momento, aqueles gestos não vão mais fazer sentido, aqueles gestos caseiros. Então, ele vai precisar de mais, né? E a gente estava hoje, esses dias, conversando exatamente sobre isso, né? Como é complicada essa relação, e como é difícil você se constituir quando está todo mundo participando de uma conversa, por exemplo, vendo algo na televisão, e aí a pessoa surda ela está apartada daquilo e ela quer saber, olha, por que eles estão rindo, né? E aí alguém, alguma mulher, peraí, que daqui a pouco eu te conto. Então, quer dizer, ele está Perde o sempre ficando tempo até, atrás, né? atrás, né? Atrás. Isso, essa questão da comunicação, eu acredito que é uma questão muito sensível dentro da educação dos surdos, né? Tem uma especificidade para tudo, né? Então, é bem complexo isso. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas Sim. é que a gente quer falar tanta coisa e acaba se enrolando às vezes, mas é isso. E conforme você foi falando, professora, eu fiquei imaginando, né, a família. Família recebendo a criança e nesses gestos caseiros que você fala, chega uma hora não dá mais conta, né? Não consegue mais comunicar tudo que tem no mundo para passar para aquela criança, o gesto caseiro não vai dar conta. E eu fico imaginando a ansiedade desta família, né? Então, o que a gente pode falar um pouco para a família que recebe o filho com surdez, seja ela ouvinte ou não? Quais são, assim. A gente sabe que não tem um manual, que cada família é uma, que as relações vão se constituindo durante todo o processo, mas um pouco do que você já tem visto, que a gente pode dar uma dica
Ai, você Uhum. falou aí da questão da cultura imagética. Conta um pouquinho para nós, assim, se a gente fosse assim chegar na família hoje, o que a gente poderia dizer para ela? Que seria bacana, que iria ajudar nesse processo aí do desenvolvimento desta comunicação. Eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa conversar com a família é trabalhar a questão da concepção do que é uma pessoa com deficiência. Porque, de fato, ninguém está preparado para ter um filho com deficiência, né? Então, a família ela vai ter que passar por aquele momento de luto, então é importante que qualquer profissional que vai ter contato com essa família, seja ele da área médica ou da área educacional, que entenda que aquela notícia ela é um choque, né? Então, você acaba tendo uma construção idealizada de uma criança, e aí você tem uma criança que ela tem uma dificuldade que é diferente. Então, o eu acredito que a primeira coisa é dizer: o seu filho é surdo, ele vai aprender de uma forma diferente. Ele vai precisar de alguns recursos diferentes, ele vai precisar se comunicar de uma forma diferente. Não é porque ele não fala que ele não pode futuramente aprender a oralizar, e não é porque ele precisa ser oralizado para que ele aprenda. Então, existem outros caminhos aí. Então, existe a língua de sinais, explicar para essa família qual é a importância da língua de sinais. A língua de sinais, para a pessoa surda, ela dá o significado. Então, eu vou fazer uma analogia aqui. Então, a criança está vendo lá a maçã, né? Então, esse aqui é o sinal de maçã. Ele vê a maçã, mas ele não sabe o nome daquilo. Ele sabe que ele é uma fruta, ele sabe que é doce, ele sabe que é gostosa, mas porque ele não ouviu a palavra maçã. Né? Então, ele não criou um significado para aquilo que ele está vendo, né? Então, o que acontece muitas vezes? A criança surda, ela chega na escola sem saber os sinais, ela não sabe que as coisas têm um nome, parece uma coisa absurda, mas é verdade. Então, e aí ela olha para a maçã e a professora fala para ela maçã. E aí ela começa a entender que as coisas têm nome e que esses nomes podem ser representados por sinais. E é uma coisa muito bacana, Lu, porque a criança ela chega com esses gestos na escola, principalmente a criança bem pequenininha que tem acesso, né, que o ideal é que ela tenha acesso o quanto antes a ambientes bilíngues para que ela possa ter a língua, né? E ela chega fazendo gestos, assim, apontando o que ela quer, e o professor bilíngue vai lá ensinando sinais, né? Ele aponta lá que ela quer tomar água, né? Ó, aí o professor faz água, ó, maçã, então espera, e ela vai começando a significar aquilo. E aí, dá uma semana, a criança ela já volta fazendo fofoca da casa. É muito rápido, Lu. É muito rápido. E Porque ensinando os pais, eu imagino também, né? e ela fala assim: ah, mamãe brava, né? Mamãe brava comigo. Então, ela volta fazendo sinais. E para a família, isso também é desesperador. Porque a criança que ela se comunicava de um jeito ali meio caseiro, volta com um monte de significados que a família desconhece, né? Então, precisa ter um trabalho conjunto da família com a escola, com o professor, entendendo cada um o seu tempo, né? Porque a família também ela tem uma expectativa em relação à escola, né? E o aprendizado ele vai se dar de uma forma diferente, então ele vai precisar de outros recursos e é importante que a família saiba disso, né? Então, algumas famílias ainda tem uma influência muito grande da questão médica, né? Então acha que é só colocar o aparelho e resolveu, tá pondo após o aparelho e o aparelho vai resolver os problemas. Não vai, porque a criança é surda, né? Então, assim, ela vai ouvir de uma outra forma, ela não vai ouvir como a gente ouve. Então, esse contato com a família é super importante. Que é aquela questão da ainda de estar buscando, a gente até falou um pouquinho em outros programas, de estar buscando uma cura, né? Uma normalização. Quando na verdade o que você está dizendo para nós, não, ó, existe uma outra forma, essa forma também é super possível e viável, e a própria criança vai trazer para a família, ó, agora você tem que aprender também. Eu É. aprendi, eu sei, você tem que saber também, senão como é que vai ser essa comunicação? E você falou um nome de professor bilíngue. Para quem não é da área, o que que é o professor bilíngue? Qual o papel que ele tem nesse desenvolvimento aí da trajetória escolar dessa criança? O professor bilíngue é o professor que ele domina a língua de sinais, ele tem que ter fluência na língua de sinais, né? Não basta conhecer só sinais isolados, né? Então, ele tem que ter contato ali com a comunidade surda, ele tem que ter fluência na língua de sinais. E, geralmente, é o profissional da área da pedagogia, que é o primeiro contato, né? Que a criança tem ali já na educação infantil.
Então, o professor bilíngue é o professor que domina a língua de sinais, é porque através da língua de sinais é que ele vai ensinar os conteúdos curriculares, né? Então, a aula dentro de uma classe bilíngue, ela é toda dada em língua de sinais. Então, o professor vai ensinar matemática, português, geografia, história, pela língua de sinais. Por isso que essa língua é tão importante, por isso que a criança precisa ter acesso mais cedo, porque ainda que ela entre na educação infantil, ela já vai ter um atraso linguístico significativo. Pelo que eu já falei antes, ela não sabe que as coisas têm nome, ela não sabe, muitas vezes ela não tem atenção visual, né? Que é uma coisa que você vai desenvolver na educação infantil, atenção visual, direcionamento do olhar, os primeiros sinais, como as crianças aprendem, né, as primeiras palavras e frases, e é igual. Então, a criança surda, ela vai passar pelas mesmas fases de aquisição de língua e de alfabetização que uma criança ouvinte. A diferença é que a forma como ela vai ser alfabetizada tem uma especificidade, então tem que ser um professor bilíngue, né, fluente, para que possa realmente ser um modelo. E a questão também muito importante é ter contato com adultos surdos, né? Porque eu sou ouvinte, eu sou uma professora bilíngue e ouvinte, e a gente tem professores bilíngues surdos, né? Que é fantástico também. Olha como os surdos, eles foram, desde que eu comecei lá atrás, em 93, né? Então, eu tive professores surdos. Então, para mim, tem professores mestres, doutores que me deram aula de pós-graduação. Então, isso para mim é muito significativo, né? E o professor surdo, ele tem a mesma vivência. Então, tem uma questão identitária que é muito bacana quando você tem um professor surdo bilíngue junto com você na sala, porque, às vezes, a minha perspectiva é ouvinte. Então, às vezes, eu vou explicar um conteúdo, eu lembro muito disso, eu estava com uma sala de quarto ano e eu tinha que explicar a fotossíntese. E eu usei lá o recurso imagético, coloquei lá a foto da fotossíntese, aí eu expliquei em língua de sinais, eu me considero uma pessoa fluente. E ainda eu vi que as crianças não entenderam. Quando o instrutor surdo chegou, eu falei para elas, olha, eu percebi que eles não entenderam claro, né? Aí eu expliquei para ele o que eu tinha, qual era a minha percepção. Ele fez 3 sinais e as crianças assim, entendi. Você falou, como assim? 3 sinais? Eu tô aqui me matando. Isso. Tá, legal. Entendi, claro. Por quê? Porque ele olhou aquela imagem e ele transformou aquela imagem ali. Não que eu fiz nada errado, mas a forma como ele colocou, os classificadores que ele usou, são a partir da perspectiva surda. Então, ficou muito claro para eles, né, o que era aquilo, né? Então, é muito, muito bacana. Então, o professor surdo é super importante na educação dos surdos e o professor também ser bilíngue, né? Então, o professor, muitas vezes, ele pode receber um aluno surdo e ficar desesperado, né? Eu não sei me comunicar com ele, como que eu vou fazer? Meu Deus, é uma língua, né? E a gente tem que buscar formação sempre, né, Lu? Porque ninguém está preparado para receber todas as deficiências na sala de aula também. Então, à medida que você vai recebendo, que você vai se capacitando, você vai buscando, a gente tem muito curso hoje pela internet, né? Então, essa questão tecnológica, ela facilitou muito a educação de surdos. Né? Lá em 93, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha pastas de imagem, porque a gente não tinha acesso à internet que a gente tem hoje. Então, eu tinha várias pastas. Eu queria falar alguma coisa, ele não sabia, eu ia lá na pasta procurar a imagem para mostrar do que eu estava falando, porque né, não é só o sinal e a palavra, né? É todo um contexto. E hoje não, você abre ali, né, na internet, você tem imagem, você tem vídeo. Hoje o acesso, como você falou no começo, ele está muito mais fácil para a pessoa com deficiência. Então, a gente tem tecnologias que facilitam também, tanto da questão da surdez como das outras deficiências, né? Então, eu acredito que a grande barreira ainda final, eu creio que seja essa atitudinal e essa mudança de chave, que é a concepção. A gente vive num período histórico de inclusão, mas a gente ainda está na integração dessas pessoas. A gente ainda não tem uma inclusão plena, né, delas na sociedade. Você sabe que a gente vem nos programas, como ele está voltado, em maioria, para as famílias. Claro que a gente tem acesso a profissionais, pessoas que têm curiosidade sobre o assunto, mas a gente pensa na família. O que a gente vem discutindo é dizer o quanto a barreira ela é a questão social, que é o que você está trazendo aqui, né? Então a gente ainda tem essa barreira atitudinal e ainda vive na integração.
E o quanto isso faz com que a gente tenha legislações que são muito boas, que elas estão de acordo com o que esse público necessita, mas que de fato elas não sejam aplicadas. E muitas vezes também a questão do desconhecimento. Você foi falando aqui brilhantemente sobre o papel do professor bilíngue, ouvinte ou não ouvinte. E aí, o que eu sempre discuto aqui, a gente traz um exemplo da nossa realidade que a gente atua na cidade de São Paulo, na capital. Quando a gente vem para cá, Baixada Santista, aqui em Mongaguá, onde a gente está gravando, né, onde é o estúdio do Loas TV, o que a gente tem de serviço nessa área? Quais são as possibilidades que as pessoas encontram para de fato ter um atendimento escolar adequado? Então, a gente ainda tem sim a questão da integração, a gente ainda tem estudante dentro da escola, tem uma comunicação ativa, tem gente ainda usando essas pastinhas que você usava, não é? Em 93. Em 93. E é claro. Ai, falei, ó, não era para eu ter falado 93. Agora vocês já vão fazer as contas. Tem gente usando essa pastinha, mas a ideia é a gente mexer com isso. Então, assim, a família, eu acho que a gente acredita muito nisso, né, professora Ana? A família, ela tendo mais conhecimento, ela consegue se colocar em outra posição, fazer com que as pessoas que têm que fazer, de fato, se mobilizem para. Então, ó, ouvi lá no programa que seria bacana professor bilíngue, né? Que não dá mais para ficar só com imagem, que precisa ter uma cultura, uma identidade. Então, eu vou lá, vou conversar na escola. O que que tem para o meu filho? Como é que vocês estão fazendo isso? De que forma vocês podem passar isso para a família, né? Então, acho que aí a gente volta para o dia de luta da pessoa com deficiência, né? A questão da gente pensar assim, nós gostaríamos que fosse um dia de comemoração de conquistas, mas ainda é de luta, porque ainda de fato as pessoas buscam o seu lugar na sociedade. Então aparece muito o esportista, porque está na evidência, aparece muito quem está dentro de uma questão midiática, mas e as pessoas do dia a dia, do cotidiano, que precisam viver, comer, ir ao mercado, ir a uma farmácia, frequentar os lugares que elas tenham vontade, um cinema, uma praia, uma praça. Como é que tudo isso se dá? Aí eu queria que você contasse um pouquinho de como é que você aponta aí questões que podem auxiliar para essa inclusão social, que você vem Bacana, Lu. percebendo. Quando você estava falando da família, eu acho que o trabalho, a família, ela tem que estar muito próxima de tudo que a criança está sendo atendida, seja na escola, seja em consultas, enfim. Eu tenho experiência de mães que hoje se tornaram intérpretes, mães que foram fazer pedagogia. Legal. Mães que, sabe, eu recebi, assim, recentemente, a grata surpresa de saber que uma mãe que aprendeu Libras na escola vai se formar como intérprete. Entrou no bacharelado para ser intérprete. A outra mãe, ela largou o curso que ela estava fazendo e ela foi para fazer pedagogia bilíngue, que é para atender, porque ela conseguiu perceber o ganho que a criança teve na escola e como aquilo foi importante, o quanto que ela precisava aprender aquela língua. E se tornou, isso que eu acho que é muito bacana, Lu, por isso que eu falei, até fugi um pouquinho do que você me perguntou, mas eu acho que isso é muito bacana porque ela fez daquela vivência uma experiência que impulsionou a vida profissional dela, sabe? E aquilo, hoje, para mim, isso é muito gratificante enquanto professora, né? Então, de mães que realmente entenderam que podiam fazer mais, porque muitas vezes a gente tem essa resistência também da escola. A escola não deixa a família participar, né? E a gente está perdendo esse potencial. E aí eu volto para a sua pergunta, né? Então, enquanto sociedade, né? Então, a gente ainda tem
essa sociedade dividida em caixinhas, então isso daqui é da saúde, isso daqui é da educação, isso daqui é da ciência social, isso daqui e é da família e as coisas não se conversam ali, né? Então, a gente como se a gente estivesse partindo a pessoa em pedacinhos, né? E trabalhando com essa pessoa na perspectiva do atendimento médico, pedagógico, Sim. social, e a gente não tem uma perspectiva de um trabalho integrado de atenção à pessoa com deficiência. Né? Apesar de ter legislação, a gente ainda carece de políticas públicas integrativas que integrem esses serviços e que esses serviços possam realmente oferecer uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência. Né? A gente percebe que não existe. Eu costumo fazer uma analogia, Lu, dessa questão da inclusão na perspectiva social. Eu até usei numa live, essa analogia, semana passada, que é a questão da construção de uma casa, né? E eu acho que isso combina muito com a questão da perspectiva social. Porque para construir uma casa, você tem que fazer um alicerce profundo, né? Então você tem que ter a base ali, o alicerce, depois você põe uma base, aí você põe a parede, aí você põe a janela, que é para você poder olhar para fora, né? Aí você põe a porta, que faz você olhar para dentro, né? Que é aquela que se proteger. E eu acredito que a inclusão é exatamente isso, é um processo que está em construção ainda. A gente não pode dizer que temos um processo inclusivo. Estamos num processo inclusivo que requer reformulação. Então, quem já fez uma reforma, quem construiu alguma coisa, sabe que não acaba, né? Você pôs de pé lá a casa. Ah, não, mas agora eu vou pintar. Não, agora eu vou mudar a cor da parede. Agora, então, assim, aquilo precisa ser revisitado sempre. E a questão da janela e da porta são questões que me tocam muito, porque a janela e olhar para fora traz a questão da empatia, né? De se colocar no lugar do outro. E quando você está olhando para dentro, que é a questão da porta, quando você se fecha, você começa a questionar os seus preconceitos, você começa a questionar as suas questões pessoais, e eu acredito que esse movimento que faz com que exista uma mobilização e uma mudança de atitude em relação à pessoa com deficiência, né? Eu fui aprender por curiosidade, né? Eu não tinha nenhuma pessoa com deficiência na minha família. Tem um curso de Libras lá na igreja. Falei, vou fazer, adolescente, né? Então, é preciso, como você disse, que as pessoas vão à praia, é preciso que as pessoas vão ao cinema, é preciso que as pessoas circulem para que elas sejam vistas, para que a sociedade consiga acolher essas pessoas, e não as pessoas se adaptarem, né, à sociedade. Então, eu acredito que quando a gente conseguir chegar, eu acredito que a gente está muito próximo disso, porque a gente tem muito mais acesso à informação hoje do que a gente tinha antes. Sim. Né? Então, eu acredito que a gente está muito próximo já de chegar lá para pôr o telhadinho. Aí vai ser lindo quando a gente puder mudar a cor da parede. Aí vai ser Começar a fazer a maravilhoso. decoração. Você trouxe muita coisa significativa e vou puxar o gancho da questão da empatia, porque a gente escuta muito gente que, eu tive um filho, um amigo, ou aconteceu comigo, ou aconteceu com meu vizinho, e as pessoas que não aconteceu com ninguém, como você trouxe aí seu relato, eu também comecei assim na área, mas que a gente teve uma vontade de poder atender o outro de uma forma bacana. E aí nós fomos buscar dentro de uma carreira o tipo de atendimento, né? Que no nosso caso é como professora. Mas assim, como é que eu posso me colocar naquele lugar em que eu consiga trazer uma mobilização em prol do que eu tô vendo, do que está acontecendo? E aí você falou a questão da casa, eu fui pensando nesses exemplos do dia a dia. A vaga que é marcada e que o cara vai lá e estaciona no lugar. Mas é só 5 minutinhos. Mas esses 5 minutinhos, às vezes, faz com que a pessoa perca totalmente o trajeto dela, que ela possa parar, enfim, o lugar de sentar. Né? E aí a gente ainda ter que ficar destacando lugares, porque a gente ainda não é empático. A gente não tem empatia, nem tampouco respeito, para entender que naturalmente
Eu lembro que quando nós éramos crianças, as famílias falavam: dá lugar para a pessoa que é idosa, faz isso. E aí a gente foi incutindo isso no nosso dia a dia. Hoje, esses valores eu nem sei se eles ainda são passados para as nossas crianças. Mas quando a gente volta para a questão da deficiência, a gente começa a ver assim: existem pessoas que ou super protegem, querem fazer tudo por elas, que acham que elas não têm essa condição, ou que ignora totalmente e fala, não tá incluído? Então se vira, né? Uhum. Só que aí a gente tá deixando de lado o que você trouxe muito bem na sua fala, as singularidades. Eu estou neste mundo, tem a inclusão, mas tem questões que são singulares e que precisa, sim, de apoios, de ajustes, de auxílio. E aí são coisas diferenciadas, como você trouxe o exemplo da Libras, né? Então, acho que essa questão foi muito. Eu fui construindo a minha casinha aqui, imaginando, né? Isso mesmo. Quando é que a gente vai pôr a pintura, vai pôr uma flor? A gente É, ainda tá nos alicerces, né? Eu percebi que a gente está nos alicerces. E a educação, para nós, acho que a professora concorda, ela é uma dessas formas, né? Um dos meios que a gente pensa em atingir socialmente é aquilo que ainda não conseguiu se consolidar. Seja pelas verdade. próprias pessoas com deficiência tendo voz, né, para a luta em prol do que é necessário, ou para mobilizar mesmo as questões políticas, sociais, né? Acho que a educação é uma dessas pontes, né, que a gente vem construindo aí com muita dureza, né, professora? Eu acho que as crianças, e é fantástico isso, né? Eu fui professora de creche também, né? Nem coloquei aí, mas eu fui também, né? Já estive lá nesse lugar. E eu lembro, você falando disso agora das crianças, eu lembro que a gente tem aquela famosa caixa de brinquedos, né? Tem um horário que as crianças podem lá escolher e ir para os seus cantinhos e tal. E eu estava no berçário, eram crianças de 1 a 2 anos, né? E dentro dessa caixa tinha uma boneca que estava sem perna. E as crianças não queriam brincar com aquela boneca. Então, naquele momento de brincadeira, foi uma oportunidade que eu tive de falar: mas por que vocês não querem pegar a boneca? Uhum. Né? Eu lembro que não, elas não sabiam nem falar, mas não tem, tipo assim, não tem a perna, né? Assim, eram crianças bebês. E assim, não tem mas ela não tem a perna, ela é diferente, né? Ela só é diferente, ela é uma boneca. Vamos colocar todas as bonecas para tomar café junto? E fui brincar com as crianças lá de tomar café e coloquei. Eu fiquei com a bonequinha, né? Eu falei: olha, essa aqui é a minha. E por ser a professora, né, e por estar com a bonequinha, todo mundo aí queria a bonequinha sem perna, porque era a bonequinha que a professora escolheu. Então, eu acredito que o exemplo arrasta realmente, né? Então, Sim. assim, são pequenas atitudes do dia a dia, como você falou, é oferecer um banco, porque a criança ela aprende muito mais pelo exemplo do que por falar. Não é uma palestra, né? A gente está naquele tempo, no tempo dos textões e da lacração, e não é isso que vai fazer a sociedade mudar. São as pequenas atitudes e que são básicas, que têm a ver com a questão própria da humanidade mesmo, de você se colocar ali na posição do outro. E essa experiência, ela me marcou bastante, ela virou um projeto da escola, sabe? Então, Uhum. começamos a pegar os carrinhos, né? O carrinho sem roda, a boneca sem perna, e brincar. Quer dizer, vamos jogar no lixo? Não vamos jogar no lixo esse brinquedo. E com as crianças maiores, é, pelo relato das outras professoras, isso foi muito bacana. Tem lá, nossa, uma jornalista negra vai apresentar o principal jornal. Nossa, aquilo é um evento, né? Uma pessoa, olha, uma pessoa com deficiência, né? Então, eu sigo alguns canais no Instagram e tem canais, eu sigo os canais de pessoas com deficiência que estão lá para falar o que é capacitismo, estão lá para falar, olha, eu tenho paralisia cerebral, eu sou bonita, eu gosto de fazer maquiagem. Então, assim, ainda falta, talvez, essa grande mídia descobrir esse nicho, porque é o que você falou no começo, né? Existe um nicho aí que está bombando nas redes sociais, né? Que É. está levando a bandeira realmente. Então, a gente ainda não tem essa representatividade
como eu gostaria, mas ela tá aparecendo aos poucos. Sabe que você falou duas coisas que muito legais, assim, que me fez pensar alguns exemplos. A questão do textão, né, da mídia social. Então, como a gente tem crianças e jovens colocando politicamente através desses textos, e que bacana, legal, mas que a gente precisa de comportamento e ação. E aí, quando a gente pensa na configuração social por conta da violência, por conta dos não espaços sociais de comunitários que a gente tinha mais antigamente, dentre outras variáveis, né, a gente não tem muita socialização dos jovens presencial. Essa socialização acontece nesse cyberespaço, né? Mas esse cyberespaço também não é usado com representatividade, porque ele vai formando outros grupos, outros nichos, né? E aí você acaba assim, a pessoa com deficiência fala só com pessoa com deficiência, Uhum. né? Então eu vejo isso também nessa questão da mídia. E a representatividade, quando você vai ver alguma questão sobre pessoa com deficiência, você vê muito perto das questões do esporte, e aí entra muitas pessoas com cadeira de roda, que fazem uso de cadeira de roda com deficiência física, e pessoas com síndrome de Down. Porque ainda, né, falem ou não, ainda usam a pessoa como síndrome de Down como um símbolo daquela pessoa com deficiência que é bacana, é sorridente, é boazinha. Ainda tem aí um estereótipo também com a questão da trissomia do 21, né? Uhum. E atrelado com tudo que você trouxe na sua fala, do que é belo, do que é feio, padrão social que a gente ainda segue. Eu tava brincando aqui com a produção e eu falei, nossa, hoje eu não consegui nem arrumar o cabelo para estar aqui. Mas o que que é isso, né? Eu preciso estar É, dentro de um padrão, eu preciso me colocar dentro de uma imagem que vai ser mais aceita, senão eu tô fora, né? E aí quando você coloca a questão da deficiência, que muitas vezes é evidente ou não, mas é é, evidente para a pessoa, né? Ela de fato não aparece, não é representada, né? Como se é, a gente negasse a sua existência ainda. E aí volta o que exato, você falou para integração. Eu tô integrado, eu não tô incluído. é verdade. E até, assim, eu vi recentemente alguns desfiles de moda, né, que pensaram em colocar pessoas com deficiência, né, para desfilar e causou muito burburinho, né? Olha, as pessoas com deficiência estão desfilando, as pessoas com deficiência elas estão fazendo seus canais do YouTube, as pessoas com deficiência, Elas gente, elas comem, vivem, dormem. né? Eu lembro que uma vez eu recebi uma pergunta assim tão vamos pensar numa palavra assim tão fora da caixinha, né? Ana, você que trabalha com surdo, me conta, o surdo sonha, né? Aí eu respirei, né? Assim, vamos lá. Papel formativo. Sonha, come, dorme, né? Vai trabalhar, né? Tem CC, igual todo mundo. Né? Ele não é um extraterrestre porque ele é um surdo, né? Ele não é um extraterrestre porque ele é um cadeirante, ele não é um extraterrestre porque ele tem lá uma paralisia cerebral. Então, as pessoas ainda elas têm até uma questão mística, uma questão meio sobrenatural, né? Fala assim, então, olha o que você falou do síndrome de Down, né? O síndrome de Down é fofinho, né? As pessoas com síndrome de Down são fofas, são alegres, né? E aí, de repente, você recebe uma pessoa com síndrome de Down, ela não é fofa nem alegre, né? Ela é brava e agressiva. E aí? Aí aquele estereótipo, ele cai por terra, porque cada sujeito é único. Né? Então, também colocar todas as pessoas com deficiência também num nicho só também é um erro bastante grande, né? Que as pessoas Sim, têm ainda. sim. Oi, né? A gente está chegando perto do nosso final. Gostaria que você falasse um pouquinho, como você é formadora de professor, um pouquinho sobre essa formação. E que você acha que é bacana para esse tipo de formação? Aonde as pessoas podem buscar, por exemplo, pais que tenham interesse em conhecer um pouco mais sobre a Libras ou qualquer outro tema, bilinguismo, aonde elas podem buscar?
né? Onde você daria aí dicas desse auxílio? Hoje a gente tem bastante coisa que você pode adquirir informação pela internet, né? Então, assim, buscando realmente na internet. No caso das pessoas com surdez, é interessante que você procure na sua região se existe uma associação de surdos, se existe alguma entidade que trabalha ali a questão da Libras. A gente ainda tem a questão da Libras ainda muito dentro dos espaços religiosos, então tem algumas igrejas que oferecem curso de Libras, né, que você pode, geralmente são cursos que são gratuitos, né, eu aprendi Libras na igreja, por exemplo, né, então, buscar locais, aí eu descobri que eles se encontravam no shopping Tatuapé, e aí eu ia toda sexta-feira para o shopping Tatuapé para encontrar com eles, então, Treinar, né? eu ia, não tinha o que fazer, né, ia lá, adolescente é uma benção. E aí eu ia, né, ficava lá, andava de ônibus com surdos, para mim era um barato, muito, muito bacana mesmo. Então, as pessoas, as primeiras têm que procurar se existem referências, né, para o atendimento daquela deficiência, né, no local onde elas estão, né, e qual é o tipo de atendimento e como elas podem participar, né? Então, a gente tem algumas organizações da sociedade civil que fazem atendimento e que têm projetos que trabalham com essa questão da comunicação. Temos o acesso pela internet, temos aplicativos que ensinam, né, a língua de sinais, que você pode baixar no celular e ir aprendendo, né, pílulas né, de língua de sinais. Não dá para ficar fluente, mas você pode baixar o aplicativo que ensina a língua de sinais. Você digita a palavra, ele vai mostrar qual é o sinal. Já é algo que você pode ali, né? Você, se é um pai que você está vendo aí que você não consegue se comunicar com aquela criança, de buscar, olha, não, preciso aprender o mínimo, o básico. Então, a gente tem bastante cursos hoje pela internet que não são nem pagos, são gratuitos, né? Então, você digita lá, eu quero saber os sinais das cores em Libras. Você digita isso no YouTube e vai aparecer uma centena de vídeos lá falando sobre as cores, né? Como é que eu cumprimento uma pessoa surda? Né? Então, você tem onde buscar informação hoje. Hoje é o que você falou, não tem como a gente dizer que não tem onde buscar, né? Talvez a gente precise de um auxílio de um profissional, por vezes dependendo do recurso. Mas você falou do aplicativo, eu também lembrei dos aplicativos que a gente usa muitas vezes para pessoa com autismo, também são gratuitos. E acho que vai muito do que até você trouxe um pouco na sua fala, da adaptação da pessoa àquele próprio recurso, né? O que ela quer utilizar, né? O que é bacana para ela utilizar na vida dela, no contexto dela. Professora, eu queria que você contasse um pouquinho do seu trabalho, que você divulgasse, onde as pessoas podem te encontrar, contasse um pouquinho do que você tem aí de planos futuros, né? Você tá oferecendo algum curso ou não? Se quiser estudar com a professora Ana Cláudia, onde que vai procurar? Enfim, fala um pouquinho agora de você. Bom, vamos lá. Eu dou curso de Libras, né? Quando eu consigo, porque a minha vida tá bem corrida, mas a gente tem aí a questão da Libras, então eu ensino a língua brasileira de sinais também, né? Faço formação de professores, então eu tenho um grupo de professores que quero aprender estratégias pedagógicas para trabalhar com estudante surdo. Pode entrar em contato, eu tenho bastante material, vai ser um prazer conversar, adoro falar, né, Lu? Deu para perceber. Vai fluindo aqui, a gente vai falando. Baixada Santista, fiquem atentos, isso é uma super dica. Porque aqui falta profissional, viu, Ana? Eu sei que em São Paulo, capital, também falta. Mas aqui a quantidade é menor ainda. Pensando na população que a gente tem, nas cidades que a gente tem. A gente tem, assim, praticamente tem pessoas com deficiência que não tem um profissional especializado na cidade daquele tema, daquela área, sabe? Mas desculpa, volta, por favor. É isso. Então, assim, eu gosto de fazer curso, adoro, né, trabalhar na formação de professores. A gente sabe que a formação pedagógica nas graduações, eu trabalho, né, em universidades, ela está bem
precária no sentido que ela não consegue, né, garantir uma boa formação, porque ainda a gente ainda tem dentro da graduação aquela questão muito teórica, né? Você não tem práticas. Então, o meu curso ele é prático, né? Então, assim, olha, o que que eu faço? Como é que eu ensino? Por onde eu começo? Então, é por aí, Ah, que né? legal. Então, fica aí a dica, quem quiser me chamar lá no Instagram, e aí a gente vai falando. É Ana Cláudia, com 2 As, Camargo. Vocês Tá. podem me achar lá. A gente depois deixa aqui na descrição do vídeo, que aí vocês conseguem o contato da professora. E se atentando também, tem vontade de trazer a professora para uma palestra, para uma conversa. A professora está aí super disponível, é especialista na área há muito tempo, como vocês viram aí toda a experiência que ela tem, desde a educação infantil até pós-graduação. Acho que é uma profissional que tem muito a contribuir com todos nós aqui. Bom, a gente passa rápido, né? A gente vai falando, fala, meu Deus, tenho mais coisa para perguntar. Mas a hora eu olhei aqui, bati o olho no relógio e falei, nossa, acabou o nosso tempo. Eu quero agradecer muitíssimo a sua presença, agradecer todos os ensinamentos que tivemos aqui hoje, né? Desejar que você tenha muita prosperidade na sua trajetória profissional, que você consiga aí continuar brilhantemente fazendo o trabalho que você já faz, né? Porque a gente sabe o quanto carecemos de pessoas que estão na área por amor, são excelentes profissionais e que de fato fazem a diferença na vida dessas pessoas. Então, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Loas TV. A gente só tem a agradecer. Obrigado, Lu. Eu agradeço a oportunidade, estou totalmente à disposição aí para compartilhar conhecimento, né? Mais do que ser um profissional, a gente é da luta, né? Então, assim, independente do espaço onde a gente está, seja na sala de aula, seja na secretaria, seja na graduação, a gente está lá realmente lutando pelas pessoas com deficiência e que esse dia ele seja marcado, né? Que o dia do surdo ele seja marcado por comemoração e por protagonismo das pessoas com deficiência. Eu acho que isso é o mais importante, né? A gente trabalha para que eles protagonizem, né? Para que eles possam ser senhores e senhoras das suas histórias aí. E como eu falei, ter professores surdos hoje que me dão aula, isso, pensando na minha trajetória pessoal, isso para mim é muito gratificante, né? Então eu agradeço a oportunidade. Obrigada, professora. Obrigada a vocês que estiveram conosco. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixem suas perguntas, a gente vai respondendo sempre no próximo programa e agradecemos por mais um programa com vocês. Abraço, até o próximo. Tchau, tchau.